lado, não. A fé é certeza das coisas que se esperam. É por isso que Deus chega e fala assim: fazei prova de mim, olha para ver se não é assim mesmo. Deus dá alguns exemplos muito interessantes. Ele diz assim: pode por um acaso o leopardo mudar as suas manchas, ou o etíope a cor da sua pele? Assim também vós não poderíeis fazer o bem, estando habituados a fazer o mal. Deus está comparando genética, está falando assim: não dá para trocar porque isso é genético. O problema seu não é genético, mas tem a mesma implicação. Você não consegue fazer isso. Deus nos chama para compreendê-lo, para buscá-lo. Então o que eu gostaria de tratar com vocês hoje é pensar um pouquinho a respeito do tamanho do Criador. Já que todos esses dias nós estivemos falando a respeito da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu conhecimento, mostrando que não existe nada de errado estudarmos, aprendermos, e que ciência e fé andam juntas, que tudo no mundo mostra um design inteligente, um planejamento por trás. Nós podemos ver exemplos disso. Hoje eu gostaria de tratar um pouquinho, comparando um pouquinho da criação com o próprio Criador. Algo que é interessante, nos é dito o seguinte: 2 Crônicas, capítulo 6, 18, Salomão constrói aquele grande templo para o Senhor Deus, e era imenso. E ele diz o seguinte: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não poderiam conter-te, muito menos este templo que eu construí. Pergunta: qual o tamanho do céu? Quando nós ganhamos a perspectiva correta de quem é o Criador e da grandeza do Criador, algumas coisas mudam. Por exemplo, eu gosto de falar para o pessoal de São Paulo contar a estrelinha no céu, da cidade de São Paulo. Olha só a quantidade de estrelas que tem no céu. Peço para o pessoal: conta quantas estrelas tem no céu. Porque a Bíblia diz que Deus conta as estrelas, Ele sabe cada uma pelo nome. O povo de São Paulo acha que Deus é assim: tudo bem, deve ter umas 4, 5 estrelinhas no céu, porque todas as estrelas que tem no céu de São Paulo. Se você tirar um pouquinho da poluição de São Paulo, muda um pouquinho a figura. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, tá? E se a gente pudesse tirar a luz, daí o céu ficaria um pouquinho diferente. Daí você tem que mudar lá para o sul de Minas, ou para o interior de Goiás, lá para o Nordeste, tem alguns lugares assim. Mas mesmo vendo tudo isso, não seria nada parecido com o que é o céu de verdade, tá? Com a realidade do céu. Um céu cheio de objetos fantásticos, de galáxias, com cerca de 100 mil anos-luz de ponta a ponta, com bilhões de estrelas em cada uma delas. O número de galáxias é tão grande, mas tão grande, que a gente quase não consegue compreender. São mais de 10 bilhões de galáxias conhecidas no universo. Umas coisas meio esquisitas. Tem alguns sistemas por aí, se você puder olhar, alguns sistemas que são 3 estrelas juntas. Imagina você morar num planetinha desse jeito. Você vê uma estrelinha se pondo, a outra estrelinha se pondo e a outra estrelinha se pondo também. Seria um mundo muito interessante esse. Isso aí está morando numa lua em volta de um planeta. Então tem muita coisa legal aí para a gente ver nesse mundo afora. Coisas que Deus criou, fantásticas. Só para vocês terem uma ideia, um pouquinho do tamanho dessa coisa toda, eu gostaria de dar algumas dimensões para vocês. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Dentro da área de astronomia, nós tratamos com algumas unidades, porque tudo é muito grande, é extremamente grande. Então nós temos, por exemplo, a unidade astronômica. É a distância média entre a Terra e o Sol. São mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então o dia que você estiver brava com seu namorado, ele chegou atrasado, não escovou o dente, qualquer coisa assim, veio com aquela roupa bonita, toda colorida, se ele vier com uma veste, uma jaqueta igual aquela que eu tenho, daí não. Seja legal para com ele, é muito 10 aquela. Inclusive eu tenho azul lá em casa também, eu não trouxe, mas ia trazer azul também. Resolvi deixar em casa porque eu já vi que tem gente de olho na minha jaqueta, então falei, melhor não, deixar guardadinho. Mas olha, se estiver bravo com seu namorado, fala para ele o seguinte: fica pelo menos a uma unidade astronômica de distância, tá? Agora, se você estiver realmente assim, com muita raiva, manda ele pelo menos a 1 ano-luz de distância, porque isso equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Ou seja, ele vai parar lá longe. Agora, tem outras unidades também que nós usamos, o parsec, que é para medir tamanho e distância entre galáxias. Parsec equivale a mais ou menos 30 trilhões de quilômetros. Então dá para perceber que tudo é muito grande, principalmente quando a gente compara
com o sistema solar que é tão pequenininho. Para você ter uma ideia, o sistema solar ele é composto de 9 planetas. Existem 2 planetóides que já foram descobertos, um deles é Quaoar e o outro é o Sedna, um descoberto em 2002, o outro em 2003. Quaoar é um que tem sido mais estudado, ele está praticamente a 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros do Sol. Então eu gosto de usar um referencial, eu gosto de pegar assim, algumas ideias para comparar, só para você ter uma ideia da distância. Por exemplo, para ir do Sol até Quaoar com uma nave espacial daquelas interestelar que o Spielberg e todo aquele pessoal gosta muito de ter, não existe ainda, tá? Mas são 300 mil quilômetros por segundo a velocidade dela. Demoraria 5 horas e 55 minutos para você sair do Sol e ir até Quaoar. Já imaginou? Só para chegar lá e falar, oi, daí volta. São praticamente 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Mas esse tipo de coisa não existe. O ônibus espacial existe, mas não está voando. A velocidade média dele é de 25 mil quilômetros por hora. Para ir do Sol até Quaoar, demoraria mais ou menos 29 anos para você ir. Daí 29 anos para voltar. Já imaginou que legal? 58 anos só para ir e voltar, só para dar um oizinho. Mas, como já disse, o ônibus espacial não está voando também. Se pudéssemos ir de Concorde a mais ou menos 2.200 km por hora, demoraria 332 anos e você chegaria a um fóssil, totalmente, completamente fossilizado lá. Então, eu teria que ter, assim, seria bom mandar várias famílias, porque daí voltaria, assim, a 4ª ou a 5ª geração trazendo o Concorde de volta, se fosse possível de Concorde. Mas tem muita gente que fala assim, nunca vou ir de Concorde. Tá bom, então a gente pega algo que é mais próximo. Um avião convencional, muitos de vocês já conhecem, mais ou menos uns 800 km por hora, demoraria só 913 anos para você ir do Sol até Quaoar, num avião convencional, daí mais 913 anos para voltar. Mas tem muita gente que tem medo de andar de avião e tudo mais. Vai de Fórmula 1, mais fácil, mais tranquilo, assim. Eu brinco muito, mas tem um piloto que não tem jeito. Não adianta. Não vá com esse piloto dessa escuderia, porque as possibilidades de você não chegar ou do outro passar na sua frente, coisa assim, é muito grande. Então, vai com o alemão. Mas com um carro de Fórmula 1 demoraria nada mais, nada menos do que cerca de 2.434 anos para você percorrer essa distância. Quem já assistiu corrida de Fórmula 1 sabe a velocidade que aqueles caras passam. Você ouve o ronco na curva, a hora que você olha, o cara já está fazendo a curva do outro lado. É muito rápido. Agora, imagina com o seu carro, porque é o normal da vida da gente. A 100 km por hora, esquece, 7.300 anos e assim vai a coisa. Tudo isso, praticamente, para você percorrer 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Mas toda essa distância imensa nada mais é do que apenas 7/10 de um único milésimo de um ano-luz. Eu dei palestras no lugar aí, o pessoal já sabe, fizeram a seguinte pergunta. E de jegue? Quebrar teu galho. Ele vai chegar aperreado, vai ter que levar muita cenoura e não vai ser fácil. Mas se tiver uma jaqueta vermelha, ele chega lá. O negócio que é legal, pensem só, numa velocidade como essa, aproximadamente 2 milhões de anos, é mais ou menos a velocidade nossa de andar. A estrelinha mais próxima está a cerca de aproximadamente 4 anos-luz, um pouquinho mais. Essa é a estrelinha mais próxima, Próxima Centauri. Agora, esse é o lado grande da coisa. Deixa-me falar do lado pequeno da coisa, porque tem um lado grandão e tem um lado pequenininho, daí a gente vai tratar os dois lado a lado. Dentro do lado pequeno, tem algumas medidas que são já mais conhecidas, por exemplo, o metro, milímetro. Daí começam a entrar algumas que são mais desconhecidas, como o micrômetro, que é 1/1000 de um milímetro. Daí você tem o nanômetro, que é 1/1000º de um milímetro. Você tem o angstrom, que é 1/10 de um milionésimo de um milímetro. Você tem um picômetro, que é 1/1000º de um milímetro. Você tem um Fermi, que é 1/1000º de um milímetro. E você tem o atômetro, que é 1/400º de um milímetro. Só para você ter uma ideia, tão pequenininho que é a coisa. E nós trabalhamos com essas coisas por aí. Faz parte das medições. Você fala, nossa, mas tão pequenininho assim? Por exemplo, olha comparando um fio de cabelo. Só para você ter uma ideia do tamanho. O fio de cabelo tem aproximadamente 0,085 milímetro. É o tamanho dele, não chega a 1 milímetro. Mas ele tem 85 microns.